A Zoom é plural, a Zoom é digital. A Zoom é plural, a Zoom é digital. Boa noite, caro telespectador, telespectadora. Sexta-feira, 8 de março. Mais uma vez agradecendo a todos vocês pelo carinho da audiência e mais uma vez procurando trazer um assunto que eu entenda que seja do interesse da nossa cidade. E esse assunto faz parte do que eu continuamente falo aqui da nossa cidade. A nossa cidade, apesar das mazelas que ela tem, e todas têm, né? Mas certamente é uma das melhores cidades do estado do Rio para se viver. Bastando ver o número de pessoas que se aposentam lá no Grande Rio, na cidade do Rio de Janeiro, no Grande Rio, e querem morar na nossa cidade. Além dos nossos recursos naturais, um outro grande diferencial somos nós, friburguenses, que também temos uma série de defeitos. Eu aqui às vezes falo alguns. Por exemplo, jogar lixo na rua, isso é um absurdo. Mas, de modo geral, nós nos destacamos ainda. E ainda nos destacamos em uma série de atividades. O friburguense é muito criativo em uma série de atividades. É aquilo que eu costumo chamar aqui da Nova Friburgo vem dando certo, né? Na verdade, nós somos um povo eclético. Nós nos destacamos muita coisa, né? E na área esportiva também. E aqui na nossa cidade, nós temos um tradicional esporte que não é muito conhecido, mas é tradicional, já está aqui há quase um século, tá? Nós temos registro disso, que é o bolão, tá? O bolão, muita gente pode estranhar, mas esse esporte é praticado lá desde o século XII, tem registro do bolão no século XII. Olha que bota tempo nisso, né? E o bolão chegou a Friburgo através dos imigrantes alemães, assim como chegou no sul do Brasil, onde o bolão tem muito mais força. No estado do Rio tem alguns clubes de bolão, mas no sul não. No sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, principalmente os dois estados, o bolão é muito difundido. E aqui em Friburgo nós temos dois clubes com tradição no bolão. A Sociedade Esportiva Friburguense e o Nova Friburgo Country Club. E não é só tradição, não. Eles no cenário nacional, eles vêm se destacando, tá? E para a nossa felicidade, como atleta do Nova Friburgo Country Club, tá? Ela foi convocada pela Confederação Brasileira de Bolão para compor a seleção brasileira que disputará o campeonato mundial. Estou falando campeonato mundial, tá? É na Alemanha em maio próximo, tá? Então esse é um exemplo da Nova Friburgo que vem dando certo. E claro, se é exemplo da Nova Friburgo que vem dando certo, o Pensando na Nova Friburgo convida, né? Na grande maioria das vezes os convites são aceitos, né? E essa teve, para minha felicidade, ela aceitou o convite. Então, o tema de hoje é: o Pensando na Nova Friburgo está recebendo a nossa representante no Campeonato Mundial de Bolão. Não é toda hora que nós temos um friburguense disputando um campeonato mundial, não, hein? Vamos pensar bem aí quantas vezes isso ocorreu, né? E nós temos essa felicidade. Daqui a pouquinho vocês saberão quem é ela e quem é a companhia que está com ela, né? Que é muito conhecido aqui na cidade. Mas antes aqui de meus recados rapidinho. E o primeiro é uma frase. E essa frase, quem disse essa frase, foi Cristiano Ronaldo, que é um dos maiores jogadores de futebol, né, desse século XXI. Ele disse o seguinte: o talento sem um trabalho não é nada. Isso tem a ver com a convocada. Ela vem de uma família que joga bolão, gosta de bolão, mas ela trabalhou muito para conseguir fazer parte dessa seleção. Ela tem talento, mas sem o trabalho também não adianta nada. Então, essa frase é endereçada à nossa convidada da noite. Talento sem o trabalho não é nada. E quem disse é Cristiano Ronaldo, que é um camarada que
está com quase 40 anos e continua batendo um bolão. E ele é um camarada que, pelo porte atlético, é uma pessoa que trabalha muito. A outra é o famoso Yakisoba do Laje, que será nesse próximo domingo. Eu peço o Marconinho para jogar aí. Agora domingo dia 3, ou seja, daqui a 2 dias, nós teremos o Yakisoba no Laje. Precinho camarada de R$25, é tradicional, tá? Os bazares estarão abertos. O yakisoba ele será servido das 11 às 15 horas, as pessoas podem levar para casa, tá? Se quiser comer lá, tem outras atrações, né? Tem pastel, doces, e tem também as atrações para a criançada e também aí atrações musicais. Efeito Estufa, Vitor Schumacher, Cissa Castro, Banda e Brenda Soares. Ou seja, é um programão para o próximo domingo. Além de saborear um delicioso yakisoba, ainda ajudará o Laje nessa importante obra dessa entidade quase centenária. E o terceiro é o mantra que já vem aí há mais de mês, já se tornou um mantra. Eu peço Marconinho para jogar rapidamente esse mato ali no bairro, em frente à antiga fábrica Ipu, que está sendo revitalizada lá, eles estão fazendo trabalhos lá dentro, já tem uma série de empresas lá dentro, mas cá entre nós, pega a mão para chuva. Essa foto já tem um tempinho, hein? Eu passei lá caminhando, hoje eu nem passei por lá porque estava chovendo muito, caminho lá fica impossível. Mas eu passei lá domingo, até domingo eles não tinham tirado esse mato. Pode jogar outra foto. E isso aí é o fim da picada, porque está num trecho onde é mão dupla, a rua é mais estreita, para um carro dos dois lados, e ali tem uma transportadora, e quando vem qualquer carro, as pessoas têm que se jogar em cima desse matagal. E esse ainda tem aquele famoso carrapicho para ajudar, né? Isso é um desleixo da prefeitura. Isso eu falo desleixo, sim, que eu já venho falando isso há mais de 45 dias. Não é possível que ninguém da prefeitura saiba que esse matagal está lá, né? Isso é um desleixo da Secretaria de Serviços Públicos. Eu sou obrigado a dizer que é uma secretaria... Como a cidade está cheia de mato por tudo quanto é lado, parece que foi proibido. Vou perguntar ao prefeito Johnny Marques se ele proibiu que se faça poda, roçado. Nem precisa roçar, poda só. Essa roçadeira rapidamente roça, não precisa ficar capinando, tirando matinho do meio-fio, não. Mas pelo menos isso, né? Será que eu vou ter que continuar falando? Enfim, parece que sim. Bem, vamos agora falar da Nova Friburgo, que vem dando certo, né? Eu pensando, Nova Friburgo está recebendo a nossa representante no Campeonato Mundial e ao lado dela, um conhecido aqui já do programa, conhecido friburguense. Mas eu vou começar falando com ela. Juliana Ecker da Silva. Juliana, obrigado por ter vindo. Boa noite. Boa noite. Prazer estar aqui. É muito bom ter você aqui. Estou muito feliz, porque é sempre bom divulgar, né, notícias boas. E você é uma notícia boa. Você eu conheci muito pequenininha, né? E ao lado dela está o paizão dela, que é a figura mais conhecida da nossa cidade, José Nilson da Silva, o Nilcinho, que ele é diretor de bolão do Nova Friburgo Country Club. Nilcinho, obrigado por ter vindo. Obrigado, Modesto. Vim aqui acompanhar a Juliana, porque para o nosso clube é uma satisfação muito grande ter uma atleta na seleção feminina. Tivemos agora, logo no final do ano, um atleta na equipe mundial masculina, foi o Arthur. Agora a Juliana, na verdade mesmo são duas atletas, Juliana e Patrícia. Só que a Patrícia, por ser uma professora de educação física, ela está trabalhando em Petrópolis. Então ela não pôde comparecer, mas ela também estará presente no Campeonato Mundial. Ou seja, nós temos duas, né? Duas. É um privilégio. É três, A Beatriz. Mas cá. a Beatriz mora na Alemanha. Beatriz Sorrentino, que é filha da Luciene e do Vicente. Só que ela agora está morando na Alemanha, mas ela é jogadora do Nova Friburgo Country Club e foi convocada também. Então a gente pode dizer que a seleção friburguense vai representar o Brasil, né? Isso. Pelo jeito, graças a Deus, é um privilégio para a nossa cidade. Agora, o Nilson, isso aí eu vou falar para os dois, vou falar primeiro para você. Você vem de uma família que há muito tempo é envolvida com bolão, né? Desde que eu conheço os Silva, eu sei que eles são envolvidos com bolão. Vamos falar, agora você fica à vontade dos dois, vamos falar dessa tradição familiar do bolão e depois quem é Juliana Eck, para quem não conhece ainda. Começou... O bolão
como você mesmo disse, ela começou com os alemães, né? O primeiro clube de bolão em Nova Friburgo foi o Clube Teuto Brasileiro, onde hoje é a Sociedade Esportiva Friburguense. Depois, no período da guerra, foi obrigado a trocar de nome. Então, ali começou os grupos de bolão, vindo das fábricas, né, de Nova Friburgo, e de 1921 para cá, a coisa foi desenvolvendo. Aí depois nós aqui no estado do Rio, já tivemos, no Hotel Olifas também tinha bolão. Isso eu não sabia. Nós tínhamos lá em Petrópolis o Coral Concórdia. No Rio de Janeiro nós tínhamos o 1909, ou CGD, que é em cima do túnel Rebouça. Tem o Clube Germânia na Gávea. E tínhamos o Clube Nova Iguaçu Country Clube. Também tinha bolão. E tinha um que se chamava Clube da Grama, que era na região serrana, mas era mais uma coisa mais particular. Mas hoje, na verdade, nós temos 4 clubes. É o Germânia, o Coral, a Sociedade Esportiva e o Nova Friburgo Country Clube. Mas os Silva entraram nesse negócio de bolão como? Você lembra? Eu posso dizer para você, eu entrei no esporte do bolão através do meu irmão Assis. Isso. Porque o Assis se casou com a Irene Carechato. Que gosta de bolão? Na época que o seu Silvio, pai dela, jogava no Grupo Bolão Colina. Jogava o Silvio Carechato, Rui Carechato. Aí vinha o Rosélio, jogava no 9, mas tinha o Dalto Carechato, Dalto Carechato, Zé Antônio Carechato. Todos eles jogavam no mesmo time. Né? O Gilberto, ele jogava no Colina. E o Assis começou a praticar o bolão, e a gente de vez em quando ia lá para apreciar, até que lá, quando o Miller, Isaías, Lúcio, essa turma foram assumir o clube, eu consegui comprar um título da CEF. Com Paulo Trino, que era o... Paulo Trino. Paulo Trino arrumou o título. Seu Cid, saudosa memória, Cid, era o nosso cobrador. Isso, Cid. De mês a mês ele passava para receber. E a gente foi levando. Fomos desenvolvendo. Depois eu me casei com a Sueli, né? Aí frequentando mais até, vieram os filhos, Vinícius, Daniela e Juliana. Eles também começaram a agregar para o bolão. E hoje a gente tem do Vinícius, a Noria e o Arthur, que são jogadores, e da Juliana tem a Isadora e a Natália, que também fazem parte. Inclusive, no mês de setembro, nós ganhamos o Campeonato Brasileiro da Juventude, em Indaial, Santa Catarina, com essa criançada. Eu quero aqui me render, você falou em 2 nomes aí, que eram muito queridos para mim, Silvio, pai, e o meu querido, saudoso amigo, querido, Silvio Eduardo Bravo Carechato, que foi embora ano passado, né? É uma pessoa que... Engraçado, ele me fez gostar do bolão da CEF. Eu sei, quando eu fui presidente, o pessoal dizia que eu ia acabar com o bolão. E o Silvinho que me estimulou a trabalhar para o bolão. Então, Silvio Eduardo, esse sentimento. Tá, meu carinho todo para você. Agora fala um pouquinho de falar de você. A gente já viu a origem, agora eu quero saber de você. E aí, como a gente, né, era sócia do clube e pegamos, a gente assistia esses jogos, né, dos nossos pais, nós começamos a pegar gosto pelo esporte, e aí uma geração, quase que posso dizer uma geração, né, porque nós basicamente ali ficamos num grupo mais ou menos de 30 atletas que tinham uma idade não tão distante, e um incentivava o outro a jogar. Claro que o feminino sempre numa carência maior. E aí esse grupo começou no incentivo do Licínio, que na época era presidente da Federação do Estado do Rio de Janeiro. Ele começou a nos incentivar a ir aos campeonatos. E aí a gente começou a viajar pelo Brasil, a jogar juvenil, Taça Brasil, o adulto. E aí a gente foi pegando cada vez mais prática e mais conquistas. E com isso a gente fez, quase que podemos dizer, uma carreira nesse esporte. Né? Hoje eu já estou quase completando 30 anos, né, de dedicação ao esporte. E aí a gente também traz os filhos.
fica um esporte, como ele é amador, ele fica um esporte em que a gente gosta de se dedicar, de melhorar, de aprimorar a prática, ganhar as medalhas, mas também a gente gosta de estar junto com a família. E aí os filhos também pegam, né, o gosto pelo esporte, e agora, como meu pai falou, a gente já tem aí as crianças conquistando os seus títulos nos campeonatos juvenis. Então, assim, é um esporte amador, de amor, da família, mas que também a gente se dedica bastante para continuar fazendo parte dele. Nilcinho, a gente vai mostrar um pouco à frente, ela fazendo duas limpadas lá. Mas vamos falar um pouquinho, muita gente não conhece. Quem é sócio da CF, foi sócio da CF, ou é sócio do Nova Frio Country Club, ou foi sócio, conhece um pouco mais o bolão. O que você pode falar para quem não conhece, o que é o bolão? O bolão, ô Modesto, verdadeiramente, ele para quem não conhece, ele é parecido com o boliche. Só que o boliche, ele tem uma pista reta, né, com 10 pinos para serem derrubados, uma bola grande, onde você coloca o dedo naqueles furos e arremessa a bola. O bolão, ele também tem a bola 23, que é parecido com o boliche. Porém, é uma pista mais fina, ela vai e abre numa tesoura e ela, o centro, ela é côncava. Ela tem 1,3% de concavidade. Então, se você não trabalhar a bola para pegar os pinos nos cantos, ela passa tudo no meio. Você tem que arremessar e fazer ela trabalhar, para poder fazer. Então, por exemplo, quem gosta, quem vai ver pela primeira vez, a pessoa acha, poxa, é fácil. Não é. Muito difícil. Vai ter que repetir várias vezes. Mas quando a pessoa pega gosto pelo bolão, a pessoa vai em frente. Entendeu? E nós temos feito, por exemplo, agora nós estamos com uma escolinha lá no Country Club, com vários garotos e meninas, para começar a renovar, né? Porque está chegando a hora de fazer a renovação. E vamos aqui render uma homenagem a uma pessoa aqui no canto, lá na CF Silvinho. Realmente foi um batalhador, a gente reconhece isso. E no Country Club nós tínhamos o Dr. Hildo Rodrigues. Hildo Rodrigues. Ele foi o maior incentivador para que tivesse um bolão feminino. Verdade. Para que ele fazia questão que o time masculino tivesse, mas o feminino também. Então, a gente também presta homenagem ao Dr. Hildo por isso, por ele ter ajudado. E a equipe feminina do Country Club, Modesto, já foi 2 vezes vice-campeãs mundiais. Uma na Bélgica e uma em Luxemburgo. Então, foi 2 vezes vice-campeã. Passamos perto para ser campeão mundial. Então, o incentivo continua. Só que tem uma coisa no bolão que muitas vezes a pessoa fala, mas joga bolão. Mas só que tem uma coisa, bolão tudo é do bolso do atleta. Tudo. Você, por exemplo, para jogar o campeonato esse ano que nós temos, programado, campeonato brasileiro, o veterano, que é o Master, o juvenil, o campeonato masculino e feminino, a gente já fez um orçamento em torno de R$70 mil para poder andar dentro do Brasil jogando bolão. E é pago pelos atletas. E no Mundial é a mesma coisa. Você banca a passagem de avião, você banca o hotel, você banca o treinamento, a alimentação, tudo é por conta do atleta. Eu, quando fui presidente da CF, eu fiz a audácia de enfiar a cerveja de escola, lembra? Foi. O pessoal virou uma arara comigo, mas assim, o pessoal eu tinha prometido, que foi eu não acreditava, né, que a CF seria campeã brasileira. Aí o Silvinho falou, vai ser campeão. Eu falei, Silvinho, tá bom. Se ela for campeão, eu vou dar um jeito de pagar as passagens para ir para a Itália, era lá em Péssaro, né? O time não foi campeão, eu falei, e agora? Eu falei, eu não tenho dinheiro. Mas aí tinha a escola querendo, o nosso querido Henrique Cordeiro me ajudou. E o pessoal virou uma arara, né? Que nós tiramos uma Brahma Antártica de lá, né? Que era a cerveja dominante. O pessoal teve que beber escola, inclusive você, né? Foi uma época muito boa mesmo. Foi uma parceria fantástica, né? Formada. E depois nós conseguimos no ano seguinte colocar os pinos lá também. E na época que a CF colocou os pinos automáticos, quer dizer, os rearmadores, né? Isso. Nós do Country Club compramos a mesma marca, para se caso acontecesse de um dos clubes ter um problema num dia de campeonato, você tem uma peça para socorrer e tal, e mantém até hoje.
As nossas máquinas são iguais da CEF. Quando tem campeonato lá, a gente fica de sobreaviso, quando tem aqui, eles estão de sobreaviso. Quem mexe nas pistas da CEF e do Country é o Diego, filho do falecido professor Mazinho, Isso. do Senai. Diego Sarro. Por acaso, marido da Juliana. Por acaso. Isso aí. Ele é o responsável pela manutenção das máquinas do Country e da CEF. É. Olha, eu confesso que é muito difícil. Eu lembro que eu cansei de ir para lá tentar. Era um desastre. A maior parte das bolas que eu lançava ia tudo para a canaleta. Eu era o rei da canaleta. Eu falei assim, como é que esse pessoal joga isso? Aí quando eu via lá, entrava, né, saía derrubando, limpando a pista. Eu falei, como é que pode? Isso realmente é um esporte difícil, Muito. mas ele tem uma coisa que eu acho muito interessante. É a capacidade de agregar as pessoas, família. E cidades diferentes. Isso aí, é muito interessante. Eu aprendi muito com o bolão lá na CEF, que para mim era algo exótico, né? Mas foi bom. Agora, essa disputa, hoje a gente tem o Nova Friburgo Country Club e a Sociedade Esportiva. A Sociedade chegou primeiro, mas pelo que eu entendo, hoje o Country Club está mais presente nas disputas, não é isso? Os dois. É porque o time feminino ficou no Nova Friburgo Country Club. Hoje, infelizmente, a Sociedade Esportiva Friburguense está sem o time feminino. Mas o masculino a gente ainda tem em 3 clubes. E aí, o que a gente faz para poder manter os jogos, né, e as competições mais acirradas? A gente mantém o feminino participando, não com os meninos, mas na mesma data, para que todos se desloquem, né? Ajudem uns aos outros a se deslocarem e a gente também possa torcer um pelo outro. E com esse incentivo, o campeonato hoje do estado do Rio, ele tem 3 times masculinos, que é o Coral de Petrópolis, a CEF e o Country. E o feminino tem o do Nova Friburgo Country Club, que a gente faz uma divisão de A e B, para que a gente possa também ter a disputa entre o próprio time, mas que a gente possa buscar, né, uma vitória, né, treinar com os mais novos essa questão de buscar a vitória, a competição. Então a gente procura, dentro da carência, né, de jogadores, manter viva essa essência, né, de treinar, de buscar vitória e se empenhar para quando for a um campeonato brasileiro, a gente ter toda a preparação, né, que se exige num campeonato brasileiro, atendida para a gente jogar bem. E o Country Club o time do feminino, do Nova Friburgo Country Club, tem se destacado nacionalmente. E o masculino da CEF tem se destacado aqui no estado e com algumas também conquistas no brasileiro, um pouco mais do que o do masculino do Nova Friburgo Country Club. Então, de um modo geral, todos participam desses campeonatos. É porque, como acho que, de repente, eu estou falando pelo Mundial, aí a gente está falando mais do Nova Friburgo Country Club, mas, no modo geral, os times continuam fazendo toda essa trajetória de estadual, nacional, e quando a gente ganha uma Taça Brasil, que foi esse campeonato que meu pai mencionou, o time que ganha um brasileiro, vamos dizer assim, ele tem o direito, como time, de representar no Mundial. Isso é uma tradição antiga, né? Porque aconteceu isso em 93. Isso, é esse que você comentou. Em 93. Então, quando se ganha o brasileiro, esse time campeão vai para o Mundial de Clubes, que é uma outra competição. Agora, você está falando algo que, pelo que eu estou entendendo, hoje o feminino está com mais destaque no cenário nacional, é isso? Em termos de nacional, ele está, do que o masculino do estado. O feminino tem se destacado mais. E vocês têm quantas garotas estão jogando lá com vocês? Hoje nós estamos num grupo de 15. 15. Isso. E aí, lógico, em idades diferentes, e com essa composição de 15 a gente consegue participar com um grupo mais novo no juvenil, aí as mais novas vão para o juvenil, as que se destacam no juvenil compõem o nosso time adulto, e aí a gente joga a taça adulta, e aí a gente vai se ajudando para poder estar presente em todos os campeonatos. Aí quem também já atingiu a idade do Master participa do Master, mas tudo como Nova Friburgo Country Club. E assim, eu lembro que os tempos lá da CEF, lá nos anos 50, quando eu comecei a frequentar, o pai fez
Papai comprou o tio da CEF em 63, né? E a gente era moleque, ia lá, já tinha aquela barulheira, né, do pessoal, que sempre o pessoal do bolão foi muito festivo, né? As partidas de bolão é muito festivo. E tinha muita gente que participava, né? Mas a gente notava que o pessoal estava mais interessado em... Não se falava muito em campeonato a nível nacional. Era mais uma coisa assim, digamos, de tomar cerveja, bater papo, tá? E tinha muita gente. Você hoje vê... Hoje me parece que hoje está voltado mais para a competição. Será isso mesmo? Olha, na nossa época, a saudosa época que você está falando, nós jogávamos a figura mineira e o 36. Nós jogávamos e tínhamos dentro da sociedade, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, os grupos. Né? Tinha, por exemplo, segunda-feira era o Colina, terça-feira era o Tamoio, quarta-feira era o Grupo dos 9 e o Cerveja, quinta-feira era o Tupi, sexta-feira era o Pepino e o Edelweiss, que faziam parte. Aí depois teve o Caveira e outros clubes. E cada um jogava no campeonato interno. No campeonato interno que você tinha uma frequência, que quem jogava o campeonato, mesmo que o time dele não jogasse, comparecia ao ginásio. Quando era lá em cima nas duas pistas, então, que ficava abarrotado. Ficava abarrotado, você não podia nem andar lá. E terminava, você ia para a confraternização mesmo. Tomar uma cerveja, bater papo, aquela amizade. Aí, daqueles ali, era tirada a seleção da CEF. Aí, o Country Club depois veio, também fez a mesma coisa. Tinha o Grupo Caveira, o Grupo do Pioneiros, o Tangará e vários outros que tinham no Country Club, que também faziam o mesmo trabalho. Eles jogavam, tinha os grupos durante a semana, e no final de semana, eles se reuniam para fazer uma confraternização. Isso foi há alguns anos. Bom, o Country chegou até 1.800 sócios, a CEF 1.200, e você não faltava jogador. Não faltava. Você tinha jogador sobrando em todos os times. Por exemplo, eu, quando saí da CEF, recebi um convite para ir para o Country do Dr. Ido. Vai me ajudar, porque o bolão do Country vai acabar. Por quê? Ficou muito velho. Professor Délio, o Alca, o Guinter, a Bicalil, o Paulo Brown, né, aquela turma, Lúcio, Carlinhos Fonseca, enfim, todos eles. Aí eu fui para o Country. Aí nós tínhamos lá uma garotada, o Diego, marido dela, o Juleba, o Carlos Eduardo Sardô, enfim, Paulinho Chinchila, enfim, uma garotada toda que jogava na CEF, mas não tinha chance. Eles foram para lá com a gente. Lá nós montamos a equipe e começamos a jogar e mantendo o bolão. Até que depois a maioria deles voltaram para a CEF. Quando a CEF começou a despontar novamente com a garotada, eles voltaram. E daí continuou. A CEF ficou muito forte. Nós tivemos um time, por exemplo, o Colina montou uma equipe, que era Silvinho, Carechado, o Carlos Eduardo Dadim, eu, Chateau, Neto e Joquinha. Nós ganhamos o campeonato estadual 11 anos seguidos. Ganhamos a taça da CEF 13. 13 vezes seguidos o campeonato interno da CEF. Então aquilo ali, que era o figurado, aí começou o cheio limpo. Acho que é aí que... Cheio limpo. Aí começou o pessoal a largar de lado. Porque o cheio limpo é competição. É competição, não tem jeito. E 40 bolas, né? Até Aqui, a mineira você ficava um tempão jogando. Não, e tem outro. Você tinha aquela coisa, falta um ponto, 2, e você passou na frente, o outro vai buscar o ponto já no cheio limpo, quando dispara, acabou. E hoje, por exemplo, nós aqui jogamos 40 bolas, no Campeonato Mundial são 120 bolas. É diferente. Você tem que estar com preparo físico pronto. E não parece aquilo, tem que cansar. Né? Não, a coisa é complicada. Você, por exemplo, se classificou de manhã, já tem jogo de novo no Mundial. Então é muito complicado. Nós, quando fomos o primeiro Campeonato Mundial, 1987, capitaneado pelo Lúcio Papo, chegamos lá no Campeonato Mundial, a gente costumava jogar 40 bolas aqui, chegaram a soltar a gente com 120 bolas. Rapaz, quando terminava o jogo, você estava um bagaço, você quase não conseguia andar. Aí nós fomos no Campeonato de 87, depois nós fomos de 91, depois de 95, aí em 95 aconteceu
um brasileiro ser campeão mundial individual. Foi. É o Rogério do Pinheiros de São Paulo. Jogava muito. Joga ainda. Joga ainda. Joga Até ainda, hoje. o Rogério joga. Ele vai com a gente. Ele hoje é o diretor técnico da Deixa Confederação. eu falar algo que eu nunca esqueci. Quando nós sediando aquele campeonato em 93, né? Abertura lá no Parque Aquático, aquela coisa toda. Depois tivemos um coquetel lá no Salão Social. Aí chegou um nosso Zé, um vigia lá, falou assim, Modesto, tem uma pessoa de um time de fora que quer jogar bolão, mas eu falei com ele que está tudo apagado. Eu falei, quem é? Aí eu falei, Silvinho, quem é? Eu falei, quem é? Ele falou, Modesto, é o Rogério do Pinheiro. Ele quer bater bola, porque ele falou que quer conhecer mais a pista. Pode liberar? Eu falei, claro. A gente tá lá na comemoração, tava o cara lá treinando. E no outro dia, vou te contar, o cara jogou, vou te contar, se fosse individual, tanto é que ele foi o maior pontuador, né? E ele tem uma vantagem, ele se dedica até hoje. O cara era fera, era um garotão na época. Exato, ele hoje é o diretor de esporte da Confederação Brasileira de Bolão. Ele que é o que convoca, que faz. Ele é o principal atleta. Muito dedicado. E ele é campeão mundial. E por isso o Pinheiros deu a ele um título de sócio benemérito pela conquista que ele teve. Eu vou te contar. O Marcolinho está na hora do intervalo, né? Vamos para o rápido intervalo, daqui a 2 minutos voltaremos essa conversa. Hoje com Juliana Eck da Silva, o pai Nilson, que é diretor de bolão na Canto Clube, falando sobre essa novidade. Não é só ela que Friburgo irá na seleção mundial, não, mas 3 friburguenses. É uma seleção de Friburgo representando o Brasil, a verdade é essa, né? Porque são 6 que vão, né? 6 e normalmente mais 2 é reserva, não é isso? Então metade do time é de Friburgo, né? Friburgo tá bem, firme, né? Tá bem. Friburgo tá bem. Voltamos já. Associe seu negócio a boas oportunidades. A Cianf. Seja associado e descubra as vantagens de pertencer a um grupo que incentiva o empreendedorismo, o desenvolvimento e a cidadania. Na Cianf, sua empresa terá acesso à divulgação, serviços profissionais em várias áreas, convênios e descontos exclusivos. Não perca tempo. Associe-se já. A Cianf. Seu sucesso começa aqui. Juliana Eck da Silva, atleta friburguense que representará a seleção brasileira no Campeonato Mundial na Alemanha em maio próximo, e com o Nilson, que é diretor do Friburgo Country Club e contador de história, né? O bom de conversar com o Nilson é que você, se esse programa tivesse 10 horas, a gente ia ter assunto para 10 horas, né? É um verdadeiro contador de história, né? Agora, vamos pedir a técnica para mostrar 2 vídeos seus. São vídeos curtinhos, né? Para quem não conhece o bolão, vão ter a oportunidade de ver a Juliana em ação em 2 vídeos aí, rapidinho. Pode botar. Esse aí... É o campeonato estadual. É estadual, né? Etapa CEF. Na pista da CEF. Que você... Quem está em casa, né, já viu. Repete de novo. Só para ver o detalhe. Vai ver como por que ela está na seleção brasileira, né? Essa famosa pista 1, né? Isso. Lá, vocês viram algum pino em pé? Todos foram pro chão. Agora é um outro vídeo. Isso, agora é no Nova Friburgo Country Club. Isso aí. No treino. O pino lá resolveu, mas... mais uma vezinha aí pra gente ver isso aí. Esse aí, pra você ver, a habilidade dela são 2 pistas diferentes. Tá bom que ela conhece as 2, mas é comum no bolão, muitas vezes a gente se dá bem numa pista só. Quando ele sai dali, ele não consegue nada, não é isso? Isso. É porque a gente fica com a prática, né, que aquela pista exige, e às vezes é uma pista que exige uma bola muito forte, e aí você treina numa pista que a bola, né, precisa de mais força, e quando você vai para uma pista que pede mais leveza, até que você ajuste o seu arremesso, pode ser que não dê tempo naquele campeonato de você se destacar.
Mas hoje em dia a gente já, né, nessa caminhada, a gente já entendeu também esse processo. Então quando a gente vai, por exemplo, esse ano a Taça Brasil em Curitiba, a gente entende que lá tem um outro tipo de arremesso, um outro tipo de força e já mais ou menos se prepara para aquele campeonato. Então a gente hoje já consegue, já passamos aí pelas pistas do Brasil, então a gente já consegue saber mais ou menos o que a gente precisa já para chegar, não esperando se adaptar, já adaptado para partir para a competição. Vocês jogaram esse campeonato em que clube lá? Não, a gente vai jogar em setembro. Não, né? mas lá no Paraná que vocês foram campeões. Morgenal. Morgenal. É. Morgenal teve aqui representando o Paraná no Campeonato Brasileiro. Era um seu time. Tinha um jogador lá no Paraná que também jogava muita bola, já era mais coroa. O cara era um fenômeno. O daí Canestrano. Não era esse nome, não. Não? Não. O cara era um fenômeno. Antes do Rogerinho, ele era considerado um dos melhores jogadores do Brasil. Jogava, acho que no norte do Paraná. Não sei se jogava em Curitiba, não. Ou jogava... o bolão hoje tem... O bolão é tradicional no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, parte de São Paulo. Isso. Mas também tem lá que tem muito gaúcho, né? Que subiu aí para Mato Grosso, né? Mato Grosso está começando. Mato Grosso tinha um E jogo... Minas também tinha. Minas. Inclusive o Cruzeiro. Cruzeiro. Cruzeiro era o time mais forte que Minas. Tá meio devagar, mas eles ainda têm as pistas e tudo lá. Mas isso é interessante, né? Porque o que se falava antigamente é que... Hoje você também tem outros meios de conhecer a pista, né? Isso. Hoje vocês usam a tecnologia para isso? Há muitos atletas que gostam de gravar, por exemplo, o seu jogo para depois analisar e ver, né, onde que ele pode aprimorar a técnica. Mas eu acho que essa passada, né, pelas pistas do Brasil, quando a gente já ganha alguns anos assim de campeonato, a gente já chega sabendo que aquela pista, então a gente pode treinar daqui. Às vezes o arremesso que eu preciso fazer no Paraná não é o arremesso que eu preciso fazer no Nova Friburgo Country Club. Mas eu treino no Nova Friburgo Country Club o arremesso que eu vou usar no Paraná. E aí a gente já sai com uma preparação assim, mais de competição, né? Porque aí a gente não fica esperando essa notícia, a gente já sai daqui com essa informação. A gente sabe que o bolampo é um esporte amador ainda no Brasil. Isso. Né? Eu não sei se tem alguém que é remunerado. Pode ser que tenha até um ou outro. Em uma competição, outra, mas em Santa Catarina, quando eu tenho jogos abertos, por uma questão do incentivo da cidade, eles ainda fazem algumas contratações, mas é quase zero. Quase zero. Né? Mas você, por exemplo, para chegar a esse nível de competição, que, né, porque o bolão que eu conheci é um bolão já de mais de 25 anos. Hoje tudo mudou, a tecnologia mudou muita coisa. Como é que é o nível de treinamento de vocês? Como você citou, né, no início do programa, todo atleta, né, amador ou profissional, ele precisa de fato entender que a prática é que vai levá-lo à perfeição, né? Então a gente procura, em épocas de competições nacionais, e a gente procura fazer mais ou menos um treino de 3 vezes na semana. Mas quando a gente chega a ser convocado para o Mundial, na possibilidade, né, de combinar com os nossos trabalhos, porque a gente não pode viver só do esporte, a gente intensifica ao máximo esse treinamento. E ele tem que ser de pista, tem que ser alimentar, tem que ser físico, porque para hoje, se competir a nível mundial, você não pode simplesmente chegar lá, como o meu pai mencionou, e jogar algumas bolas. Você sabe que são competições de 80 a 120 bolas e o seu corpo precisa estar preparado para essa demanda. Então a gente realmente tem que treinar praticamente todo dia, seja a parte física, também cuidar da alimentar e da questão do arremesso na pista. Você falou a primeira vez que você foi lá nos anos 80. Você andou naquelas conversas de bate-papo de mesa lá da CEP, falando das peripécias das viagens, né? A primeira vez que vocês foram lá, vocês foram acho que mais para passear, né? Pelo que você me falou, o pessoal aproveitou bastante antes do jogo, né? Depois se surpreendeu na hora de bater as 120 bolas, né? A gente levou um time, já foi convocado Friburgo, né? Santa Catarina, um de São Paulo e 2 do Rio Grande do Sul, que na hora não foram. Então nós chegamos lá com a equipe mais ou menos quase que idosa, né? O novo que tinha era o Joquinha e o Neto. Mas os outros, Juca Alemão, o Dittmann,
o Bob Notti, o Suzin, já eram... Você falou o nome do camarada. Balbinotti. Balbinotti é de Santa Catarina. Então, ele é o cara, era Muito considerado, antes do Rogerinho, o grande nome, Balbinotti. Muito bom. Ele foi com a gente no campeonato. Só que quando chegou lá, todo mundo se assustou com o número de bola. Vocês não sabiam que jogava assim? Ninguém. Nós chegamos, as mulheres também, e acaba que as mulheres lá de Santa Catarina ficaram em terceiro lugar no Mundial. E os homens ficamos em sexto lugar. Então, a gente aprendeu, vamos dizer assim, olha, o laboratório foi bom. Agora, quando chega lá, nós temos que mostrar para eles que não é o que a gente pensa. Por exemplo, um jogador lá, profissional, a gente corre com a bola na mão daquele lá, e ele dá um passo e arremessa a bola. Então tem um jeito especial. Aí você tem campeão do mundo, Luxemburgo, da França, da Itália, do Brasil, a Alemanha não tinha. Aquilo matava eles, a competição toda, eles queriam, porque queriam ser campeão mundial, vieram ganhar um campeão agora mundial, acho que há 2 anos passados, eles tiveram um campeão mundial, chama-se Rogmaier, cara que é brincadeira, ele joga a média dele em campeonato em torno de 900 pontos, a média dele. Então, nós começamos aqui todo mundo a olhar o que podia ser feito. Por exemplo, o Rogério, na segunda tentativa, conseguiu. Mas, em compensação, ele encarou na final. Peter Janot, de Luxemburgo, campeão mundial, pegou o Moneta, da Itália, e pegou um da Bélgica, que agora me falha o nome dele. Ele jogou contra 4 campeões mundiais. E ele se sobressaiu. Então, isso para a gente foi um aprendizado muito bom. Tem jogadores aqui, por exemplo, chega lá, quando vê os caras jogar, o cara se apavora. Eles jogam demais, se dedicam demais, porque o campeonato deles lá é quase que o ano todo. E no formato que já é o mundial. Normal. E o Eles jogam 120 bolas. Isso, direto. Você já esteve por lá, já viajou, você também já... Fala nisso, não é a primeira vez que você vai, né? Não é. Não, a gente esteve nesse campeonato de 95 ainda... basicamente como turista, né? A gente até teve uma chance de uma dupla com uma, assim, eu digo nós, eu, meu irmão e minha irmã, né? Mas éramos ali naquela época crianças, né? As crianças que estavam acompanhando a seleção em que o Rogério foi campeão. E aí no ano seguinte houve o convite para um juvenil e que eu e meu irmão pudemos participar na Itália. E eu fiquei em 4º lugar. E depois desse campeonato, como Brasil, né, foi a experiência maior. Depois nós tivemos algumas experiências como clube. Fomos com a CEF em 99, eu era jogadora da CEF. Tivemos nesse campeonato de 99. Depois nós já fomos como Nova Friburgo Country Club a outros mundiais, porque ganhávamos a taça, né, o brasileiro... aqui no Brasil, o Campeonato Brasileiro, e aí éramos o que tínhamos o direito a ir ao Mundial de Clubes. E fomos algumas vezes e fomos o primeiro clube a conseguir a colocação de 2º lugar. Né? Nós fomos vice-campeãs e esse título ninguém tinha no Brasil. E o Nova Friburgo Country Club conseguiu pela primeira vez, né? Então, assim, a gente tem aí uma carreira também internacional, mas como clube. Pela seleção e adulta eu vou jogar pela primeira vez. Ou seja, você dessa vez... isso aí para você, eu não sei o teu sentimento, mas cá entre nós, eu tenho certeza que sua mãe e o seu pai estão estourando de orgulho, então. Muito. Nós estamos falando da seleção brasileira. Clube a gente tem respeito, claro, né? Mas seleção... Você vai usar uma camisa amarela, provavelmente. Isso. Deve ser, né? Isso. Não, tá todo mundo muito contente. Eu estou recebendo, assim, dos colegas de bolão do Brasil inteiro, assim, muito incentivo, muito parabéns. Que legal ver o seu nome, que legal, né, que você agora vai fazer parte. E esse incentivo faz com que eu queira ir na pista, treinar mais e mais e mais, para poder representar bem, né, a seleção e, obviamente, a nossa cidade e o nosso clube. E realmente, assim, é um orgulho que não cabe, né? Porque é uma vida dedicada,
né, a esse esporte e estar numa seleção, né, é o ápice, né, poder estar lá. Como é que você recebeu essa notícia? Então, foi bem, né, uma surpresa. Eu recebi a convocação, né, via hoje, né, rede social, pelo WhatsApp. E quando eu olhei, eu virei e falei assim, gente, não é possível, meu nome está na seleção. E aí eu fiquei, assim, muito surpresa, porque claro que a gente faz um trabalho e espera, né, diante daquele trabalho, daqueles resultados, ser contemplada a seleção. Mas também sabemos que o diretor, né, e o técnico, eles têm direito a selecionar as pessoas que ele acha que estão mais prontas para uma competição dessa. E aí, quando o meu nome veio, eu virei e falei assim, nossa, muito legal, porque realmente 2023 tinha sido um ano bacana para mim em termos de campeonato nacional. E aí eu virei e falei assim, gente, eu não estou acreditando, como assim eu estou na seleção? Aí passei a mensagem para eles e aí já começou a todo mundo comemorar. Nossa, você está na seleção. E aí o Rogério, que hoje é o nosso dirigente, ligou parabenizando. E aí, óbvio que ele também depende da aceitação do atleta, porque nós precisamos conciliar essa convocação com os nossos trabalhos, né? Se a gente estivesse lidando como profissional, já seria pronto para isso. Só que não, nós temos que conversar com os empregos, a gente precisa ter autorização, né, da nossa vida profissional para que a gente possa abraçar esse convite. E aí eu fiz esse trabalho, conversei com as instituições que eu trabalho, eles deram um sim, que também me deixou muito contente. E aí, a partir disso, eu comecei a fazer o treinamento que seria necessário para poder participar da competição. Você não vai falar o nome dessas instituições que você trabalha, não. Cá entre nós, hein? Se vocês se atreverem a impedir da Juliana representar o Brasil, isso seria o pior marketing para vocês, né? Já imagina? Não, o Brasil, o Friburgo vai deixar de ser representado no campeonato mundial na Alemanha porque a empresa tal, a instituição tal impediu. Era caso de botar a prefeitura para lá e exigir todos os alvarás possíveis e impossíveis, porque cá entre nós. Eu me sinto por vocês, ainda mais que é uma família que a gente conhece, né? E conhece há muito tempo, né? Lá da Dona Mariana, lá dos Murinelli. Eu fico orgulhoso é o que eu chamo da Nova Friburgo, que vem dando certo, né? Que isso que você está fazendo é fruto de um trabalho que você fez jus à frase do Cristiano Ronaldo, né? Olha quantos anos, você falou 30 anos, né? 30 anos você está sendo... É um prêmio, mas também é uma responsabilidade, né? Isso. Isso aí. A gente, quando escuta esse nome, você, né, essa convocação, você está na seleção, a gente... percebe isso, né? A gente tem agora uma responsabilidade do tamanho do convite, né? Ele agora é nível Brasil, a gente vai estar na seleção, então é toda uma responsabilidade que precisa ser buscada e respeitada. Como é que vocês vão fazer para treinar, hein? Porque tem gente, você daqui, tem gente de outro... Essa seleção está montada basicamente com atletas que estão aonde hoje? Então, a equipe feminina ela vai ter atletas do estado do Rio, né, Nova Friburgo, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina. E aí cada atleta está treinando nos seus devidos clubes e nós vamos fazer 4 a 5 treinos lá, já na pista que vai ser a competição. Isso. Né? E a mesma coisa o masculino. Tem atletas do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, de São Paulo. E aí todos estão treinando e nesses treinos oficiais, já na pista do evento, a equipe vai se encontrar. Vai ser o... Você já teve muitas vezes lá fora, já viajou bastante, conhece, já teve vários países, né? Todos praticamente da Europa, né? Isso. Então você já andou bastante lá, Itália, Alemanha, Bélgica, França, Luxemburgo, né? Você vê Luxemburgo desse tamanhozinho, mas no bolão tem tradição, né? Mas você agora está representando a seleção brasileira. O que muda em termos de treinamento, em termos de... O que você vai fazer diferente e como é que você vai lidar com... Como é que você está lidando com... Puxa vida, agora o seu lado emocional, como é que você está lidando com isso? Porque você sabe que isso altera bastante o resultado. Tudo, né? Então, para a parte emocional, eu faço práticas de yoga para ajudar exatamente a trabalhar essa questão da ansiedade,
E também ajuda na questão do alongamento e da respiração e da concentração. E na questão física, eu faço também um trabalho de academia para poder conseguir a performance melhor. E na pista mesmo, tem que ir para a pista todo dia, treinar para que aquele rendimento, para aquela prática ficar bem aperfeiçoada, você não ter problema de buscar arremessos diferentes. Então tem que ir fazer as 120 bolas. Isso aí, né? Isso aí, você não treina mais as 40, você tem que treinar o estilo da competição que você está indo. Então, você treinando 120 bolas, você está treinando as 40, que é o campeonato brasileiro exige. Então, você treinando 120, você atende o campeonato brasileiro e o mundial. E aí, a partir do momento da convocação, o atleta passa a treinar 120 bolas, para que ele possa fazer o preparo para a competição que ele está indo. Você tem algum apoio assim logístico de pessoas que estudam, por exemplo, você falou há pouco, né? É um lançamento, você vai atuar numa pista que você não deve conhecer, né? Nunca esteve lá. Isso. Mas você tem alguém, por exemplo, que está estudando, já olhando a pista, para tentar ver se você consegue tirar alguma vantagem desse conhecimento? O nosso dirigente, o Rogério, ele já esteve nessa pista. Então, ele já passou para a equipe as informações sobre arremesso, de que forma é melhor, e cada atleta está buscando na sua pista fazer esse treinamento para que a gente possa ter vantagem do campeonato. E aqui em Friburgo, você tem, claro, você tem apoio do diretor, né? Do diretor, mas você tem orientação assim, preparo físico, como é que você lida com isso? A atleta que também está convocada, né, a Patrícia, como o papai mencionou, ela é professora de educação física, então ela faz essa orientação da parte física. E na pista em si, pelos anos vividos, basicamente nós somos doutores, né, no esporte. E aí a gente realmente é uma questão de afinar uma prática. A gente pode ir lá e já tem bastante conhecimento para saber por que errou, onde precisa melhorar, que arremesso precisa fazer para aprimorar essa prática. O campeonato será em maio. Como é que as logísticas vocês vão sair do Brasil? Como é que vão sair? Isso, ele é na primeira quinzena de maio. Então, a gente vai com uma antecedência por volta do dia 6, para que a gente possa fazer esses treinamentos na pista do campeonato. E aí a gente participa da semana do campeonato e depois os atletas retornam ao Brasil. Agora vamos falar, então chegamos aí nos últimos 8 minutos, falar de uma coisa importante. Você está com a vaquinha Sim. Porque a viagem não é barata. Não é barata. Vamos falar agora desses custos aí, como é que vocês vão... A vaquinha, eu já estou acompanhando a vaquinha chegou em torno de 28%, mas você quer os 100%, né? A gente, quando a gente dá o sim para a seleção, como meu pai já mencionou, a gente já tem também uma história... Lá tem vê se aquilo está correto lá, que aquilo está na vaquinha. Isso aí. É isso mesmo? Isso. Isso aí eu prometo a você que até você isso vai aparecer em todos pensando. Ai, coisa boa. Então, a gente quando deu sim para a seleção, né, no caso assim que eu digo a gente, né, eu e a minha família, nós primeiro pensamos se poderíamos ir, independente de qualquer ajuda, porque assim mais ou menos funciona quando a gente diz sim para um campeonato de bolão. Primeiro a gente tem que ver se a gente consegue arcar com ele todo para dar o nosso sim. E aí a gente fez esse orçamento e nós falamos, acreditamos sim que a gente vai ter colaboração, então a gente pode dar o sim agora, que tinha que ser dado, né, no momento da convocação, e vamos trabalhar essa arrecadação. Aí foi pensada a vaquinha porque ela fica bem democrática, né, a pessoa que pode dar o que quiser. Exatamente, ela fica à vontade, ela pode contribuir com um pouco mais, outros com menos, mas juntando a ajuda de todo mundo, chega-se ao valor, e todo valor ajuda a gente a não ter essa despesa que era inesperada, porque as programadas, né, de uma Taça Brasil, a gente coloca no nosso orçamento familiar né, como atleta de esporte amador e fala, bom, aqui eu já tenho esse gasto. Mas uma convocação de um mundial, ele vem num momento inesperado, porque você está ali com o Brasil inteiro esperando uma convocação e você não tem certeza que seu nome vai estar. E quando ele vem, você fala, bom, agora eu preciso trabalhar esse valor para eu conseguir participar do campeonato.
E aí, como a gente já tinha assistido outros atletas, né, a fazerem com a vaquinha, a gente também achou que era a melhor opção. Claro que a gente tem conversado, né, o clube tem conversado, a gente tem conversado com alguns empresários, né, para poder conseguir o valor total. Mas não sendo o valor total, ainda assim irei. Eu não sei mas a gente está contando. Eu não sei se você pode falar. Quanto você imagina que vai custar essa viagem? Está até na vaquinha. O valor orçado, isso, é de 15 mil. 15 mil reais você viaja tranquilo. Isso aí, para pagar hospedagem, deslocamento, né, todo o deslocamento que vai precisar lá dentro, até porque a cidade não fica em cidade de aeroporto, quer dizer, a gente vai precisar alugar carro para se deslocar do aeroporto para a cidade que vai jogar. E alimentação, hospedagem, então assim, todo esse valor está ali nos 15 mil. Como você vai viajar em maio, nós ainda temos os meses de março e abril para o pessoal se virar. Então eu espero, inclusive, eu estou falando aí para você que está do outro lado da telinha, que tem condições de colaborar, ela está falando, qualquer colaboração na vaquinha será bem-vinda. A vaquinha tem essa vantagem, se você colocar 10 reais, não vai de repente fazer diferença no seu bolso, mas 10 de seu, 10 de outro, quando vê 10 pessoas fazem 100 reais, já muda, o número já passa a ser diferente. Se você pode botar 50, melhor ainda, pode botar 100, ótimo, e tem gente que pode botar mais. Nós estamos falando de representação da nossa cidade, eu penso que merece a gente olhar essa vaquinha para que ela dê leite suficiente para você viajar. Isso eu espero. Estimular no programa para que ela seja divulgada. Acho que os outros meios de comunicação têm que fazer a mesma coisa. Bacana, obrigada. Você está representando uma família tradicional na cidade, tá? Infelizmente perdemos ano passado aí o nosso querido Assis. Eu sei que recebeu uma bela homenagem lá na posse sua. Até peço desculpa, você sabe que eu e o Luiz Antônio gostaríamos de estar lá, mas nós tínhamos compromisso e não pudemos. Mas a gente sabe que foi uma bela festa, você reassumiu lá a nossa centenária. E tem certeza que você ficou feliz da vida, não sei se você estava no teatro, eu estava lá no dia 29 e já tinha assistido no GPH, hein? Cá entre nós, hein? É uma história linda, a de Samuel Antônio dos Santos e a nossa centenária, né? Aquilo, eu vou te contar uma coisa, foi um presente que a Jane Eirão deu à Nova Friburgo, hein? Tá, Jane? Meu respeito. E Eduardo, que português bem você mandou, hein? É um fenômeno, né? Muito bem. Eu não lembro, meu tempo está acabando, mas uma cantora lá cantando fado, que coisa bonita. Josane Marchon. Ela é de Friburgo? Esposa do Walter Oliveira. Secretário que assumiu o lugar do... É a esposa do Walter? Esposa. Meu Deus, Walter, você está com uma fadista em casa, hein? Porque a mulher deu um show, hein? Tá bom. Vou tocar para aqui de 2 minutos ali, tem que respeitar. Marconinho, obrigado, quero te agradecer. Juliana, a telinha, você despedida, eu espero que você... Eu tenho certeza que você está trabalhando para isso. Que você vá tranquila. Você ser convocado para a seleção é uma honra para você e um orgulho para Nova Friburgo. E para seus pais nem se fala, tá? Então, a telinha para essa despedida. Foi um prazer, agradeço. Muito bom divulgar o esporte, principalmente. E na torcida, né, para que tudo corra, né, conforme a gente vem aí aguardando, esperando. E meu empenho está lá, todos os dias, para fazer bonito no Mundial. Nilson, obrigado por ter vindo, tá? Você sempre engrandece o programa, porque o programa com você não fica enfadonho, né? Obrigado, Modesto. A gente agradece essa ajuda de poder divulgar o bolão, logicamente. E quem puder ajudar a minha filha, a gente agradece, porque é um esporte que depende da gente. E aproveitar aqui a telinha da TV Zoom para convidar os sócios do Nova Friburgo Country Club a comparecer no bolão do Nova Friburgo Country Club, ali na sede nova, perto da Academia de Ginástica. Vai lá conhecer o bolão. Tem muita gente que não é sócio e não sabe que tem um bolão no clube. Então você está convidado. O bolão é de vocês, não é nosso, é de vocês. Nós queremos a participação de todo mundo andando com a gente lá no bolão.
que está acontecendo com ela já aconteceu com vários atletas nossos, inclusive comigo e com a Sueli em 2014, quando jogamos o Mundial de Sênior em Düsseldorf, na Alemanha. É uma satisfação imensa. Bem, Muito obrigado. estou agradecendo a vocês que estão do outro lado da telinha. Tá? Até a sexta-feira da próxima semana, se Deus quiser. Um beijo no coração de todos vocês.